Olá, tudo bem? Então, essa videoaula se propõe a discutir Sócrates, né, na sua filosofia, fazendo uma complementação em relação à filosofia de Sócrates. Vou trazer aqui principalmente a maiêutica e a ironia e parte do método de Sócrates. Então, nesse início de aula, trazendo essa frase do Sócrates que fala sobre o saber. Ele supõe saber alguma coisa e não sabe, enquanto eu, se não sei, tampouco suponho saber. Parece que sou um pouco mais sábio que ele, exatamente por não supor que saiba o que não sei. Ou seja, então para Sócrates, sábio não é aquele que afirma saber, mas aquele que sabe apenas que não sabe. Então, ou seja, sábio é aquele que reconhece sua ignorância. Existe aí nessa afirmação um princípio de humildade socrática e representado muito bem na filosofia de Sócrates, quando a filosofia de Sócrates é a busca da verdade, é a busca e não a posse. Então, Sócrates nasceu em Atenas em 469 e 399 a.C. e é tradicionalmente conhecido, considerado um marco que divide a história da filosofia grega. Tanto que os períodos da história grega, da filosofia grega, estão divididos em pré-socráticos, socráticos e pós-socráticos, sendo a referência Sócrates. Sócrates fora filho de um escultor, então na época um pedreiro, né, e uma parteira, uma dupla herança que simbolicamente o levou a esculpir uma representação autêntica de homem, fazendo-o dar luz às suas próprias ideias. Então eu diria assim, o Sócrates, ele durante a vida dele ele foi pedreiro, depois ele foi soldado, e aí ao final da vida ele se dedicou à filosofia. Bom, a ideia de esculpir, né, o pedreiro, o escultor esculpe a pedra, Sócrates esculpe o homem. Sua intenção era unir o saber ao fazer, a consciência intelectual, a consciência prática ou moral. Então, uma das preocupações de Sócrates era essa, né? Sabendo que existe uma dualidade entre realidade concreta e realidade intelectual, Sócrates tenta aproximar essas duas realidades. Então, Sócrates viveu também no tempo dos sofistas e ele abandonou a preocupação dos pré-socráticos, que era a investigação do arqué na natureza, e buscou se concentrar no homem. Existe então essa antropologia em Sócrates, né? Porque a preocupação central é a questão humana. Como o homem conhece qual é a principal virtude, então as questões giram em torno do homem. Muito bem. Embora tenha sido em sua época confundido com um sofista, porque Sócrates sabia usar bem o discurso, ele travou uma polêmica profunda com os sofistas. Ele queria questionar os sofistas sobre o fundamento último das interrogações. E os sofistas sempre eles relativizavam as perguntas aos indivíduos, enquanto para Sócrates a verdade deveria sempre ser universal. Bem, a pergunta que Sócrates tentava responder era: o que é a essência do homem? E ele dizia que a essência do homem era a alma entendida como razão, como consciência, e consciência que orienta a vida da pessoa. Então, a alma, né, já em Sócrates, a gente percebe que a alma tem muito valor nesse sentido. O autoconhecimento é outro ponto alto de Sócrates, né, da filosofia socrática, quando ele diz conhece-te a ti mesmo, que era uma frase que estava escrita, na verdade, no oráculo de Delfos, que era um lugar que os gregos costumeiramente iam visitar para pegar as previsões lá das deusas sobre o futuro. A filosofia de Sócrates era uma filosofia da pergunta, por isso desenvolvida em forma de diálogos, sempre com o critério da crítica. Então, o diálogo, ou então a dialética socrática, ficou conhecida como ironia e maiêutica. São duas etapas da maiêutica da dialética, desculpa, de Sócrates. Primeira etapa, a ironia. Ironia quer dizer interrogação. O principal objetivo da ironia não era só perguntar por perguntar, mas buscar os fundamentos das respostas. Então, era uma forma que o Sócrates encontrou, né, através do diálogo, através da busca dos fundamentos, que aquele sujeito que, percebendo que
sua fala, os seus argumentos não tinham fundamento, ele acabava reconhecendo a própria ignorância, reconhecendo não saber, ou apenas saber que nada sabia. Nessa fase, então, a ideia é destruir o conteúdo das respostas, para que o sujeito fique, né, refletindo, e em suas reflexões caiba a pergunta sobre o fundamento dos seus conhecimentos. Bom, temos também a etapa da maiêutica, que é a segunda etapa do diálogo socrático. Nessa etapa, né, maiêutica vem da mãe, né, de Sócrates, que era parteira e que ela ajudava as mães a conceberem os seus filhos. Sócrates: se minha mãe ajuda a conceber os filhos, eu, Sócrates, vou ajudar os homens a conceberem as ideias. Como? Né? Então, Sócrates não acreditava que as ideias eram postas de fora para dentro, mas elas eram tiradas de dentro para fora. Como que ele poderia tirar? Através de um parto de ideias. Então, era uma forma que ele dizia que as pessoas deveriam entender o parto de ideias, como tirar as ideias de dentro. Sócrates não ligava muito para a condição socioeconômica das pessoas. O que importava para ele eram as qualidades interiores. Mas, no seu tempo, então, tinha também os poderosos políticos que condenaram Sócrates, né, por 3 motivos. O motivo de corromper, entre aspas, né, de tornar a juventude crítica, foi o motivo que mais incomodou. Mas tinha outros 2, né? Diziam que Sócrates não acreditava nos deuses da tradição. Por quê? Porque ele dizia que dentro dele tinha uma voz que não deixava ele quieto. Essa voz é a voz da razão, na perspectiva dele. Então, no final de todo o julgamento, né, os juízes votaram pela condenação de Sócrates. E ele foi obrigado a beber o veneno de cicuta. Tá? E esse veneno, então, Sócrates morreu por envenenamento. Esse veneno mata lentamente. Sócrates assumiu, ele mesmo se defendeu na Ágora. Ele não chamou nenhum juiz para defender ele. Ele mesmo se defendeu, porque ele dizia que quem tem uma vida tranquila não tem o porquê temer. Ele estava em paz com a sua consciência, e ele, ao falar da morte, então ele responderia, né? Ele responderia: estás enganado se pensas que um homem de bem deve ficar pensando ao praticar seus atos sobre as possibilidades de vida e morte. O homem de valor moral deve considerar apenas em seus atos se eles são justos, injustos, corajosos ou covardes. Então, antes de morrer, né, nessa obra de Jacques Louis David, né, uma obra do século XVIII, aparece a postura de Sócrates apontando com o dedo para cima, dizendo que a verdade se encontra na razão. A mão desinteressada que cai sobre o cálice representa tranquilidade. Mas os discípulos de Sócrates não estavam tão tranquilos assim. Estavam chorando aos prantos. Na ponta da cama, sentado e de costas, Platão. No entanto, Platão, na obra aqui ele aparece, mas no fato ele não apareceu porque ele estava doente. Então Sócrates diz em suas últimas palavras: é chegada a hora de partir. Eu para a morte e vós para a vida. Quem segue o melhor rumo? Isso é desconhecido de todos, menos da divindade. Então Sócrates não nega os deuses gregos. Ele apenas diz que ele se orienta pela razão. Mas o que incomodou mais os governantes foi o fato de Sócrates esclarecer os jovens, tornar os jovens com pensamento crítico. Bem, para encerrar, então, alguns filósofos ensinam filosofia, né? Enquanto Sócrates viveu a filosofia. Então, Sócrates foi um homem autêntico em relação à filosofia. E sobre isso, então, essa reflexão que parte da ironia e da maiêutica como método. Certo? Um abraço, bons estudos.